Boa tarde, galera massa da Web TV L10. Que prazer enorme. Eu, Mailson Lopes, hoje juntamente com meu parceiro aqui nos comentários, Vitinho, que já vai falar um pouquinho desse jogo para vocês. E aí, você de casa, qual a expectativa para esse jogo? Flamenguinho versus Guarani, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas versus Flamenguinho, esse que é o primeiro jogo dessa semifinal, uma semifinal muito forte, recheada de títulos. Boa tarde, Vitinho, o que você espera desse jogo? Dê uma boa tarde a essa galera da Web TV L10. Boa tarde, Mailson, boa tarde, rapaziada. É um prazer imenso estar aqui, podendo narrar, comentar esse jogo aqui, uma semifinal, onde vai ter 5 títulos municipais em campo, né? Vai ser um grande jogo. Um jogo que eu acredito que não tem favoritos, que vai vencer o que errar menos. Pronto, o Vitinho já deu aí a primeira palavrinha dele, já mostrou sua personalidade, não só em campo, agora aqui também na voz, no microfone. Pessoal, é jogo importante, é jogo de semifinal, Campeonato Botuporaense, 16º Campeonato Botuporaense de Futebol de Campo de Botuporã. Hoje que é dia 10/9/2022, exatamente 13 horas e 29 minutos. Duas equipes já sairão lá do vestiário e virão em direção ao campo para poder fazer essa belíssima partida. Fique aí com as imagens do campo, já a gente volta falando mais um pouquinho desse jogo. Lembrando que temos aí patrocínios para esse jogo, né? A Botogrifes tá aí patrocinando esse jogo. A Botogrifes que doou aí, eu acho que 2 camisas, né, da seleção. Então, quem participou lá na pergunta lá na Web TV L10, lá no Instagram, Pronto, agora voltamos em definitivo. Guarani versus Flamenguinho, primeiro jogo da semifinal, e nesse momento as equipes já se movimentam e já vêm em direção ao campo. É nesse momento que aquele pensamento positivo vai funcionar e com certeza o batimento cardíaco vai a milhão. Acompanhe as imagens, já a gente fala mais. É isso aí, vocês estão acompanhando a câmera passando aí no rosto dos jogadores. O que será que passa na cabeça desses jogadores nesse momento? São 2 timaços de bola, são 5 títulos em campo. De um lado, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas, do outro lado, Flamenguinho de Botuporã. A gente vê vários rostos ali, alguns sorridentes, outros com cara de preocupado. Rapaz, nesse momento os batimentos vão a milhão. E nesse momento, as equipes ouvindo o hino de Botuporã e a câmera dando aquele zoom no rosto dos jogadores. Será que tem alguém nervoso?
Será que estão tranquilos? O que será que passa na cabeça dos jogadores nesse primeiro jogo da semifinal do 16º Campeonato Botuporaense de Futebol de Campo de Botuporã, Bahia? Nesse momento passando pelos atletas aí do Guarani. Alguns jogadores com a roupa dentro do short, outros não. Tem gente que é da moda antiga, né? Pronto, olha só. Belíssimos uniformes em campo também. Nesse momento, os jogadores elevando o pensamento aos céus e a ansiedade deve estar a milhão. É isso aí, pessoal, vocês viram aí o hino de Botuporã, o hino municipal, né? Agora as equipes fazendo aquele cumprimento, né? Já que graças a Deus o Covid-19 já foi-se embora, não temos mais por que não tocar nas mãos dos nossos amigos, adversários dentro de campo, fora de campo, todos amigos e conhecidos. E a gente aqui da nossa cabine só pode desejar boa sorte às duas equipes e que vença a melhor. Exatamente. E vamos ver quem vai se posicionar primeiro para tirar aquela foto que vai pro quadro. Vai para os quadros da comunidade, fica nos barzinhos, fica lá onde eles acharem melhor. Nesse momento a equipe do Guarani já se aproxima aí do quadro para poder tirar a foto, ou melhor, do banner. Nesse momento vocês acompanham a equipe do Flamenguinho tirando a sua foto que vai para o quadro. A equipe do Guarani já tirou a sua foto e agora está vindo ali o quarteto de árbitro. É bem provável que o árbitro central seja o Haroldo, um dos assistentes o Véi, o outro assistente... O outro assistente é o Tumalheiro, justamente com a quarta árbitra, a Fátima. Nesse momento, vocês acompanham o árbitro central, Haroldo, conversando com os capitães, de um lado o Osmaí, de outro lado o Nilton Oliveira, e também participando dessa conversa os auxiliares, Tumalheiro, juntamente com o outro auxiliar, o Véi. Eu não sei o nome do Véi, o apelido é Véi, a gente chama de Véi.
Pronto, pronto, galera! Voltamos em definitivo para esse jogão de bola entre Flamenguinho versus Guarani da Lagoa d'Água dos Costas. Guarani da Lagoa d'Água dos Costas versus Flamenguinho. E as duas equipes já estão posicionadas. O árbitro tá tendo trabalho, tá explicando para os seus treinadores onde pode chegar, onde não pode chegar. Daqui a pouco o nosso comentarista hoje, o Vitinho, vai falar um pouquinho desse jogo pra gente. Quem é o favorito? Quem está melhor na partida? Já já o Vitinho vai dar o seu pitaco, vai fazer aquela leitura de jogo e vamos saudar também a galera do chat. O chat já tá bombando. E a bola vai rolar. Nesse momento, o árbitro central, Haroldo, já olha para um lado, olha para o outro, já contou quantas peças tem de cada lado, está corretamente 10 de linha e 1 gol de cada lado, ou seja, 22 jogadores aí com o coração na boca. Rolou a bola aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. Guarani da Lagoa d'Água dos Costas versus Flamenguinho. E o Osmaí já pega essa bola, lança pra frente de cabeça, o gigante César já tira. Agora o Mauricinho vem cá, recuperou a bola, era o Dionísio, entrou no carrinho, Osmaí com a bola, já jogou pro meio, vai chutar dali, não chutou não, chegou o Dionísio, bateu de fora da área, tem desvio. Fácil na mão do goleirão Hernando, que já vai sair jogando aqui com o Diego, lateral direito, número 19 da equipe do Guarani. Diego tocou no meio para o Luan, que domina, toca atrás para o Dionísio, que agora tenta colocar a bola no chão para poder tocar a bola e achar o caminho correto. E lateral que favorece a equipe do Flamenguinho, que vai ser cobrado pelo lateral direito Bruno. Lateral cobrado nos pés do Osmaí, que erra o domínio. Jogou pra frente o Eric na velocidade, não chega. Edílio tocou pra trás. Chuta dali o zagueirão Nildo. Raspou de cabeça o Mauricinho. Fácil para o Coutinho, que dá mais um chutão pra frente e sobra para o Mateuzinho. Não foi bem nessa. Olha só o Rio, tentou, não conseguiu. Lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. 1 minuto e 20 segundos. Boa tarde, Vitinho. O que você espera desse jogo, meu garoto? Boa tarde, Mailson. Boa tarde, Mailson Lopes. Antes de 1 minuto de jogo, o Flamenguinho já teve uma oportunidade de com lei, que foi travado e o goleiro foi bem, viu? Não deixou ir para escanteio. É um grande jogo, é semifinal e olha lá. Pronto, olha só essa bola, tá impedido o Mauricinho. Bola já está no ataque aqui do Guarani, disputou a bola o Mateuzinho e a bola fica impedimento assinalado, bola favorece a equipe do Flamenguinho. Quem está com a bola é o goleiro Gilson? Não, vai chutar para sair jogando ali o zagueirão Nildo. Bola enfiada lá em cima para o Mateuzinho. Olha só o Mateuzinho. Opa, Mauricinho tá com a bola. Chamou no X1, esquerdinha. Será que ele cai? Não cai. Tá marcando esquerdinha. Tocou no meio para o Osmaí com a número 10. Mauricinho com a bola. Jogou atrás para o Edílio, número 5. Jogou na frente para o Bruno, que não chega. E é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Bola na frente no ataque do Flamenguinho. Chega o Mateuzinho, não chega. Chegou primeiro o Lucas, que hoje está de zagueiro. Domina o Lei, número 11. Já viu lá em cima o Bruno. Bela invertida de jogo. Bruno domina, lança na frente. Tira o zagueirão César. Agora quem está com a bola é o lateral esquerdo, Nilton Oliveira. Procura um parceiro, já toca para o Eric. Na marcação do Eric, o Bruno. E a lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Olha só essa bola, perdeu o Lei, fez a falta o Lei não, o Lucas, né? Deu uma rasteira ali no jogador do Guarani. Vitinho, tem algum destaque aí, Vitinho, para fazer esse jogo? Alguma movimentação diferente? Algum desfalque que você já consegue perceber aí no campo, Vitinho? Mailson Lopes, Mailson, de acordo com o que eu estou vendo aqui, Mailson está tendo desfalque nas duas equipes, viu? São os reforços, jogadores que vêm de fora para reforçar o time, eles não vieram pelo jeito, viu, Mailson? Beleza, Vitinho, daqui a pouco você me fala quais são esses jogadores. Bola na área do Flamenguinho,
Pega o goleirão Gilson. Já já o Vitinho vai falar quais são esses jogadores. Olha só quem tá com a bola agora é o Rio. Jogou lá em cima no meio, não conseguiu não. O Dionísio tenta tirar, não tira. Número 20, Dionísio toca para trás, chegou na bola. O Coutinho joga direto nas mãos do goleiro Gilson. E tem falta que favorece a equipe do Guarani. Falta que vai ser cobrada por sempre. Sempre cobrador de falta é o Luan, número 10, Luan. Vai jogar na área, jogou direto na área. Vai chegar alguém, não vai chegar. Gilson chegou, Nilton Oliveira, e faz falta no goleiro Gilson. Ei. Beleza, falta no goleiro Gilson, falta. E continua caído o goleiro Gilson, Vitinho. Você acha que foi algo grave ou aquela pancada que o goleiro procura ganhar tempo? Maílson, eu acho que ele tá valorizando, né, Maílson? Valorizando, não foi para isso tudo não, viu? Falta que vai ser cobrada por Lucas. Tira de lá, o zagueirão bate a falta. E quem tá na bola de cabeça é o Dionísio. Ganha a bola no meio, o Osmair para o Flamenguinho, que agora cai também. Pronto, o Osmair ficou caído em campo, né? Tomou ali um totozinho no pé, tá reclamando de falta. O juizão marcou, o esquerdinho tá lá pedindo desculpa. E aí vocês, fala pra gente aí se melhorou aí, nós diminuímos o que pudemos aqui dos patrocinadores, né? No caso da Botu Grifes, que tá patrocinando aí esses primeiros 20 minutos. E... falta que foi assinalada, vai ser cobrada por Lucas. Zagueirão vai jogar essa bola direto na área do Guarani. Vamos ver o que dá. Tá Dionísio, tira de cabeça Dionísio. Olha só o Lucas, falha, a bola sobra com o número 8. Com a falta anterior. Beleza, e falta já tá marcada. A falta vai ser cobrada pelo jogador Luan, da equipe do Guarani. Olha só, o Luan vai jogar a bola na área. Luan jogou na área, não chegou na área não. Tira o Lei, mas já tem o Mateuzinho para incomodar o Lei. Olha só, o Mateuzinho deixou 2 na saudade. Jogou pro César, que ficou no ataque. Jogou embaixo pro Dionísio. Será que chega o Dionísio? Não chegou não. Quase sai uma jogada legal. Olha só o Diego. Olha só essa bola do Flamenguinho. A bola não sai, tocou atrás para o Lucas 8. Perdeu a bola o Lucas, tentou uma tabelinha, esquerdinha, e o Eric deu certo. Olha só, o esquerdinha chamou no X1. X1 perde, o Bruno protege muito bem, toca no meio para o Edílio, do Flamenguinho. Está jogando com o Osmair. Osmair já viu o Mauricinho em velocidade, não conseguiu. Olha só, o Osmair tentou fazer uma tabela no meio, não consegue, a bola fica fácil com o Diego. Olha só o Luan com a bola, já lança lá em cima para o esquerdinho, ele tem velocidade, vai sair o Gilson.
Que defesa do Gilson, que bela chance, perde o esquerdinha, Vitinho. Gilson espertíssimo, saiu na hora exata, muito bem Gilson, viu? Que chance já teve aí o Guarani. Se ele tenta fritar o goleiro, eu acredito que seria a melhor tentativa. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Newton Oliveira cobra, toca no meio, agora toca atrás para o Brancão. Jogou na área, que bola bonita, olha só, o Mateuzinho antecipou. Não, escanteio que favorece a equipe do Guarani. Escanteio que favorece a equipe do Guarani, mais uma vez na bola, o Luan. O Luan que é o número 10 dessa equipe, todas as bolas paradas é o Luan. Olha só o Luan, jogou na área o Luan, tira mais uma vez a zaga do Flamenguinho, escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Guarani, vai jogar essa bola na área. Jogou o Luan, não teve desvio, sobrou com o Osmaí, agora teve falta. Falta, lance, digamos que lance perigoso, né? Do Newton Oliveira. Vitinho, 11 minutos aí, Vitinho, no primeiro tempo. Quem tá melhor na partida, Vitinho? E quais foram os desfalques que você falou no começo do jogo? O melhor da partida, por enquanto, está sendo o time do Guarani. O time do Guarani teve as melhores chances. E os jogadores que faltaram foi o do Guarani, Danilo. E o do time do Flamenguinho foi Belzinho e Alex. Olha só, o Mauricinho colocou na frente, falta cometida pelo Brancão em cima do jogador Mauricinho. O Mauricinho tomou um totozinho ali do Brancão, é falta. E na equipe Olha só, Osmaí chutou o Coutinho, rapaz. Osmaí chutou o Coutinho por trás, viu? Se a câmera pegou, a gente pode falar, olha só. E chutou por trás, e o Coutinho tá nervoso ali, teve uns empurra já. É jogo digno de semifinal, Vitinho. Coutinho fica revoltado e tem que ficar revoltado mesmo. Acaba indo pra cima, lá Ivan, empurra César. É jogo semifinal, é jogo de time grande. Pois é, daqui de cima a gente conseguiu ver algumas coisas. Se tiver replay, a gente vai mostrar, viu? A falta já está assinalada e a falta vai ser cobrada pela equipe do Flamenguinho. Vamos ver quem vai bater essa falta. É o Edílio? É o Lei? E nesse momento o Haroldo conversa lá com o quarto árbitro e tá chamando alguém para conversar, viu? Tá chamando alguém para conversar. O Coutinho já chamou o Coutinho. Só o Coutinho? Chamou o Lei também. Coutinho e Lei? Ele não viu, então, o totozinho que o Osmaí deu nas costas do Coutinho, viu? César já se aproxima ali também. O jogo começou típico de semifinal. Flamenguinho versus Guarani, Guarani versus Flamenguinho. Guarani da Lagoa d'Água dos Costas. Quem vai bater essa falta? É o Edílio? É o Lei? Vamos descobrir agora. O Lucas também já se aproxima. Vai partir para cobrar. Deixa eu ver quem vai bater. Vai bater o Lei. Bateu de fora da área. Teve desvio. Tira o zagueirão Coutinho. Dá um carrinho e tira. Coutinho tá com muita vontade de jogar essa final. Ele falou que tá com vontade de ganhar para ir para a final. Que tá com a bola agora lateral, Rio. Já jogou na área pro Mauricinho, que é pequenininho, danadinho. É difícil marcar o Mauricinho. Olha só o Coutinho. Ficou caído. Bem... rapaz, o Mauricinho ficou caído, o Coutinho também, eu não sei quem solou quem, sei que os dois ficaram no chão e o árbitro, Vitinho, deu falta a favor da equipe do Guarani. O árbitro está em cima do lance, então eu acho que ele foi bem. Ele está em cima, ele está numa visão melhor que nós, então eu acho que ele foi bem, viu, Maílson? Perfeito, se o árbitro marcou, está marcado. E vamos agora, vai cobrar a falta o zagueirão César, lanço lá pra frente César. Quem tá com a bola agora é o Mateuzinho, domina o Mateuzinho bonito. Já jogou na frente do Rio que não pega, jogou lateral que favorece a equipe do
Guarani. 14 minutos do primeiro tempo. Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Já cobrou o lateral o Mateuzinho. O esquerdinha tá na bola. Vai jogar na área. Tira de cabeça o Lucas. Agachou demais e agora o esquerdinha perdeu no meio. Sobrou para o Osmaí, que tá com a faixa de capitão. Já lançou na velocidade pro Mauricinho. Vamos ver o Mauricinho. Escorregou o Coutinho. O juizão não estava próximo. Você viu falta nesse lance e você viu um escorregão, Vitinho? Maílson daqui pareceu um pouco de escorregão, viu? Mas o Mauricinho chegou também, então eu não sei nem o que dizer na verdade, hein, Maílson? Mas eu acho que foi um pouquinho de escorregão, viu? 211 pessoas assistindo simultaneamente o jogo aqui na nossa Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Jogou a bola lá na frente já o César. O Eric tá com ele na marcação dele, o Bruno. Olha o Eric, ganhou na velocidade. O Bruno tenta tirar. E agora, juizão? Eita, um perde-ganha ali no meio. Tá uma briga danada. Jogou na frente agora pro Eric. Vai chegar na velocidade o Mateuzinho. Se bater dali, bateu pra fora! Que chance desperdiçada! E que bela oportunismo do Mateuzinho. O Eric quase, Vitinho. Que lance do Guarani, Maílson. Faltou o capricho de Eric para fazer o gol, mas foi uma bela finalização. Jogadaça. E o jogo tá ficando legal. Tem briga de um lado, briga do outro e tem chance de gols também. E agora a bola está aqui na área do Guarani. Quem tira de cabeça é o Dionísio. Olha só, o Luan tomou encontrando o Osmaí. O juiz estava próximo, não deu nada. Olha só o Lucas no meio, na marcação do Lucas, o Eric. E o Lucas, ou melhor, o Eric fez falta no Lucas 8 do Flamenguinho. Mais uma vez, agora o Edílio cobrou rápido, jogou lá em cima pro lateral direito o Bruno. Bruno tá com a bola, vai jogar na área, jogou rasteiro. Ivan dá uma desviada, o Dionísio tenta tirar e acabou um jogador atrapalhando o outro da mesma equipe. O Osmaí veio por cima e não parou não. Olha só, o Newton veio, o Ivan vai bater de esquerda, bateu travado pelo zagueirão César. E agora esse jogo tá legal. Rapaz, o jogo tá bem disputado, Vitinho. Jogo digno de uma semifinal, Maílson. Que jogo, Maílson. É lá e cá. Um abraço especial ao nosso amigo Roxinho lá em Sertãozinho. Roxinho que não perde nada. Olha o César, jogou essa bola na frente. Se o Mateuzinho chegar, ele leva perigo no gol. O Gilson, esperto, antecipou mais uma bola e joga direto para lateral. Não entendi nada o que o Gilson acabou de fazer aí, hein, Maílson? Pensei que tinha algum jogador machucado, mas ele errou mesmo o lançamento, viu, Vitinho? Já jogou lateral, Mateuzinho dominou. Tira de bicicleta o Lei. Agora chegou o Mauricinho na marcação dele. Tava o Dionísio. Jogou lá na área o Diego. O Eric veio, buscou essa bola. Tocou atrás para o Newton Oliveira. Já olhou tocou no meio para o Brancão. A tabela Brancão, Newton Brancão. Olha só, o Newton Oliveira jogou atrás. Vai ter tabelinha, jogou na frente. Agora o Newton junto com o Bruno. Ali, se tiver disputa, é duas. Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Se fosse ali para bater de frente, seria duas torres gêmeas, viu, Vitinho? Os homens são grandes. E vai cobrar o tiro de meta o Lucas. Chutou tiro de meta. A bola vai ficar aqui. Deixa eu ver mais uma vez. Dionísio gigante na cabeça do Dionísio. O Newton no meio. Sobrou pro Brancão, número 8 na marcação dele. O Osmaí. O Brancão tentou virar aqui embaixo. Virou errado. O Lei já ganhou do Diego. Colocou a bola na frente. O Lei chamou o Diego no X1. Ele caiu. Mais uma vez o Lei tá jogando muito. Inverteu muito bem o jogo. Na bola o Lucas, número 8 do Flamenguinho. Vai jogar essa bola na área. Tirou de cabeça. Sobrou pro Dionísio que dá um bicudão. Tira dali. Na marcação do Mateuzinho. Agora o Reu. E tentou fazer uma tabela muito mal agora o esquerdinha. O Eric vai lá dar um empurrão. Falta a favor da equipe do Flamenguinho. 18 minutos do primeiro tempo. O placar mostra Guarani da Lagoa d'Água dos Costas 0. Flamenguinho de Botuporã também 0. E a bola já tá rolando. O Bruno toca lá em cima. Sobra a bola com o lateral, Bruno perdeu, não, sobrou, Newton antecipa bem, sobra de novo com o Bruno, vai jogar na frente, tira o lateral esquerdo, Newton direto para a lateral do campo. Nós temos aí, já chegamos aí com mais de 200 telespectadores simultâneos. Ivan Leão na bola, na marcação dele, o César protegeu bem, ganhou na força, na raça. O César está jogando muito bem com o Luan, que já vai fazer lançamento lá em cima para o Eric, e já tem impedimento do Mateuzinho, já marcado pelo auxiliar, véi.
Já cobrado impedimento. Quem tá com a bola é o Lucas. Não teve nada, não. Jogou aqui na frente pro Mateuzinho. Pode sair uma jogada perigosa. Era no facão, meu garoto. Ele não entendeu a jogada do Eric, que entrava. Se cai na perna direita do Eric, seria uma boa jogada, Vitinho. Seria uma boa jogada. Mateuzinho acabou tendo a leitura de jogo errado, o Maílson. Acabou errando o passe, mas foi um belo lance, hein? Pronto. Nos comentários hoje é o Vitinho. Vitinho tá nos comentários aqui na Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Bola com o Lei do Flamenguinho, jogou lá em cima para o Lucas, que colocou na frente a jogada perigosa, jogou na frente, chega o zagueirão César, muito bem na zaga até o momento, as duas equipes, né? A zaga do Guarani, às vezes exigida, vai bem, quando o Flamengo é exigido, vai bem, a bola sobra no meio com o Luan. Luan já viu, tentou nos 3 dedos pro Mateuzinho, não deu certo, o Reu na bola, o Mateuzinho tá marcando, tira o zagueirão Lucas e joga lá para a linha lateral que vai ser cobrado pelo Newton Oliveira, já cobrado para a velocidade do esquerdinha na marcação dele, o gigante Bruno, olha só esquerdinho, Bruno na marcação e ganhou, falta que favorece a equipe do Guarani, o Bruno parece que deu umas 2 pancadas e muito próximo ali, Vitinho, do lance, o árbitro Haroldo tá muito bem no jogo, hein, Maílson? Ele está toda hora em cima do lance e foi falta. Daqui deu pra ver que foi falta. Pronto, então concordou com a marcação de falta o nosso comentarista hoje, o Vitor Gabriel, o Vitinho. E quem vai bater essa falta? Quem você acha que vai bater essa falta, Vitinho? Velho, Luan. Quem tá na bola é o Luan. O Guarani que já teve uma chance com o Eric, que chutou para fora, mas foi uma bela jogada. E agora quem tá na bola é o Luan. Vamos ver o que o Luan vai nos mostrar aqui agora. Luan na bola, na marcação. Tem 2 na barreira, jogou direto. Em tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Não, Luan, não é assim, cara. Não faz isso, pô. Um alô especial, João Victor Almeida Souza, lá em São Paulo, curtindo a gente lá do Parque Santo Antônio. Um beijo, João Victor. Abraço, meu filho. Olha só que lindo. Abraço, pai. Abraço, filho. Te amamos. Bola já cobrada, tiro de meta, jogou na frente. Te raspou o Lei, a bola pode ficar pro Mauricinho, não ficou com o Diego. Chutou pra frente o Diego, a bola ficou agora com o Mateuzinho, que tem velocidade. Que isso? Você achou? Você achou que essa bola saiu, Vitinho? Maílson daqui não pareceu que tinha saído não, viu? E a lateral já foi cobrado, mas não valeu. Eu confesso que eu não vi bola sair. Foi tão assim, mas o árbitro, o assistente está mais próximo. Dionísio na marcação do Lei. Chutou a bola no Lei, é lateral que favorece a equipe do Guarani. O Lei ficou bravo, jogou a bola no chão. Eu tô achando que nesse jogo, Vitinho, vai ter neguinho que vai pro chuveiro mais cedo. Você acha que sim ou que não? Se continuar com esse nervosismo, o Maílson já um sai fora, hein? Beleza, a lateral favorece a equipe do... Um abraço especial ao Edmar, DSZ, ar-condicionado, lá em São Paulo também, juntamente com o João Victor Almeida Souza. Olha só, o Rio chutou pra frente, na marcação, Coutinho, jogou pra cima o Coutinho, tentou jogar pro lado, não conseguiu, jogou pra cima. O Mauricinho tocou pro Ivan Leão, devolve pro Mauricinho, vai sobrar pro Diego, que deu um carrinho na marcação dele, o Lei. Olha só que tá com a bola, o Coutinho jogou pra frente, a bola vai sobrar aqui com a esquerdinha, na marcação de esquerdinha, o Edílio, saiu tocando com o Dionísio, fez 1-2, muito bem a tabela, já viu lá em cima, muito bem, jogou para o Mateuzinho, que tem velocidade, na marcação dele, o Lucas, que não brinca em serviço, Vitinho! O Lucas que tá sendo improvisado na zaga, Maílson, tá jogando um bolão, hein? Não brinca não. Eita, que os comentários tá interessante do Vitinho, lateral já cobrado, olha o Rio, rapaz, o Rio levou... Oxi, rapaz, o Rio levantou a perna na altura da boca do Mateuzinho e ainda ganhou o lateral, é isso aí. Na marcação do Lei, o Luan, sobrou pro Diego. Diego toca no meio pro Dionísio. Dionísio devolve para o esquerdinha. Tira de lá o lateral esquerdo, Rio. A bola sobe de novo com o
Dionísio tocou para o Brancão. Brancão toca para o Dionísio, que belo lançamento! Muito bem nessas antecipações o goleiro Gilson, viu, Vitinho? Muito bem, Gilson está bem. E o que eu observo aqui é que Reu está no pé de Mateuzinho, né? Eu acho que ele está em marcação individual. Olha lá, Maílson. Beleza, olha só, o ataque agora é do Flamenguinho, Mauricinho na bola, na marcação dele, o César tirou, escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho, escanteio que pode ser, escanteio uma jogada perigosa, né, sempre chance de gol. Daqui a pouco eu vou perguntar ao Vitinho, quem tá fazendo aí mais diferença nas equipes, se é a ausência do Danilo na equipe do Guarani, ou se é a ausência do Alex e Belzinho na equipe do Flamenguinho. Já já você fala, Vitinho. Escanteio vai ser cobrado pelo Lucas. O Lucas vai jogar essa bola na área, jogou na área, tirou o paredão César de cabeça. Olha só, o Osmar dominou no peito, tiro Dionísio. Bola enfiada para o Eric, não tava não. Tem replay dessa jogada? Olha lá. Beleza, já a gente vai colocar o replay para vocês, viu, galera? Olha só o replay. Mostra de novo pra gente, olha só o replay, ó. Dominou o Mateuzinho, o Luan já viu, ó, quando ele toca, olha só o Eric atrás da linha. Então não estava, o Bandeirinha dessa vez vacilou nessa jogada, viu? Era uma jogada rápida, jogada temerária, né? Assim, poderia ser lance de gol. E o Bandeirinha velho foi muito ansioso, digamos assim, e marcou. Beleza, quem cobrou já o jogo na frente, Newton. Pegou na mão do Brancão, ou do esquerdinha. Vitinho, essa jogada, Vitinho, já mostrou o replay, você achou que estava impedido o jogador Eric? Maílson, o replay mostra bem, não estava impedido, né? O Bandeirinha acabou se precipitando no lance e acabou marcando. Agora tá parando aí para beber uma água, porque o sol aqui tá demais, viu? Mas tá uma grande partida, jogo digno de uma semifinal, viu, rapaziada? Beleza, enquanto eles tomam água de lá, a gente vai tomar água daqui. Bandeira veio aqui na mesa falar com a quarta árbitra. Agora, o time do Guarani tá de olho nele. Ele já deu um impedimento aí que não foi. A galera tá pegando pesado e a torcida tá indo ao delírio aqui fora, viu? Pronto, estamos de volta. Os jogadores tomaram água, teve uma discussão lá e o negócio tá ficando bom. É jogo de semifinal, né, Vitinho? Os ânimos ficam alterados. Exatamente, Maílson. Essas confusãozinhas, essas coisinhas assim é coisa de semifinal. É uma frase que eu sempre digo, é jogo que separa criança de adulto, Maílson.
Um abraço especial ao nosso amigo Lucivaldo Lucim e também a distribuidora Ramos, nosso amigo Rosendo Ramos, a maior distribuidora do sudoeste da América Latina, melhor dizendo. E o Paulo Dias, olha de novo o replay, meu amigo. Eu tô falando que eu tenho convicção do que eu tô falando. Bola jogada na área, deixa eu ver, tira de cabeça. César, no meio domina o Edílio. Agora o César vai dar um chutão em velocidade. Será que ele vai dar impedimento de novo? Não, agora ele não deu. A bola sobrou pro Eric, número 9, ele tem velocidade. Vai jogar na área no segundo pau, Mateuzinho subiu, desviou. Gilson fica com a bola. Essa bola, se ele abaixa e dá um corta-luz de cabeça, sobra sozinho ali para o Luan, exatamente. Quem tá com a bola agora é o goleirão, que mais uma vez se agacha. Tem todo o tempo, né? O goleiro sempre, o goleiro ele pode. Agora temos na tela aí mais um patrocinador desse jogo, né? Estofados e todos, JME. Gilcinho, com toda a sua experiência, né? É um cara experiente, tá vindo com o Guarani, tá começando a gostar do jogo e ele acaba esfriando. Ele é um cara experiente, então isso é o normal de um cara. Beleza, galera do chat, um abraço especial ao Juarez Souza, um abraço especial ao Eugênio Magno, lá em Dom Basílio, assistindo a transmissão. Obrigado pela audiência, Eugênio Magno. Um abraço a Darlete de Jesus, lá de Paramirim. Alô, Rafael, um abraço. A galera massa assistindo a gente aí. 200 pessoas agora nos vendo tudo ao vivo e a cores aqui na Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Galera, podem comentar à vontade, né? E agora tem jogador caído. Jogador caído da equipe do Guarani. Bom, a bola já tá rolando, a bola já tá com o goleiro do Guarani, Hernando. Já vai tirar o tiro de meta, jogou pra frente. Quem tá na bola é o Eric, antecipou bem o Nildo, sobrou no meio, pois deixou no meio, muito bem o Dionísio, esperto. Toca lá em cima para o lateral esquerdo, Nilton Oliveira. Jogou na frente o Nilton, já viu o Eric, tocou no Eric, o Eric já viu o Mateuzinho. E agora o Mateuzinho é só fazer... Gol! Na marca dos 32 minutos do primeiro tempo, uma bola enfiada, a zaga toda parou do Flamenguinho, pediu impedimento, o Mateuzinho não tem nada a ver com isso, só deu um totozinho por cima, gol do Guarani. No momento o placar mostra, Guarani 1, Flamenguinho 0, Vitinho. Golaço do Guarani, golaço de Mateuzinho, uma frieza, uma tranquilidade para pôr por cima de Gilcinho e 1-0 Guarani, Maílson. É isso aí, nesse momento o placar tá mostrando, Guarani 1, Flamenguinho 0. A gente pode ver. Eu já vou pedir o replay desse gol, viu, Vitinho? Vou pedir o replay desse gol. Se puder, já joga na tela, meu câmera. Olha só, dominou, o Mateuzinho veio de trás, o réu dava condições, o Gilson sai, ele simplesmente dá uma encobertada no goleiro Gilcinho. O Mateuzinho, que vem sendo aí um dos destaques. O que você acha do Mateuzinho, Vitinho? Olha mais. Ataque do Flamenguinho, tocou, falhou o Coutinho, o Mauricinho também falha, quase, já devolve da mesma moeda. Olha só, o Mauricinho tem velocidade, tira agora o Coutinho, sobrou para o Rei com a 14, chegou rasgando ali, o Mateuzinho tem desvio, bola fica com o goleirão Hernando. Vitinho, você concorda comigo, Vitinho, que hoje o jogador Mateuzinho da equipe do Guarani, juntamente com o Mauricinho da equipe do Flamenguinho, são os dois destaques desse campeonato? Concordo, hein, Maílson? Concordo demais. Eu acho que Mateuzinho está um pouquinho à frente de Mauricinho, demonstrando no jogo de hoje, mas tem muito tempo ainda, viu? Tem muita bola para rolar e o Mateuzinho está excelente demais. Beleza, e a bola tira lá em lateral, mas o jogo tá bem pegado, viu? Um abraço, Theo Santos.
Ah, essa piada aí eu quero que você leia pra mim, seu... É isso aí, Theo Santos. Quem não tem personalidade, copia e só fala besteira. Vamos que vamos. Um abraço também. A Janaína Neves. A Janaína Neves dizendo que eu estou feliz porque o meu time fez gol. Não, eu estou feliz porque saiu gol. Se o outro time fizer, eu grito do mesmo jeito, Janaína. Até se você fizer um gol, eu narro. Olha só quem está com a bola agora. É o Mauricinho, colocou na frente muito bem agora o zagueirão, ou melhor, o lateralzão Diego. A bola fica com o Reu e o Mateuzinho tá caído no chão. Aparentemente ele tomou uma pancada, né? E tá caído no chão. Mauricinho que vai ser atendido. O pessoal tá dizendo aqui que o meu time fez gol. Para quem não me conhece, pessoal, eu torço pro Flamengo do Rio de Janeiro. Beleza? É cobrado lateral pelo Reu. Osmaí, devolve para ele, número 14, Reu. Osmaí de 3 dedos, jogou na área de cabeça, o Coutinho colocou muita força para cabecear. Sobrou aqui pro Mateuzinho, já viu o Eric em velocidade, ele tem velocidade. Olha o Eric para matar. Perde muito bem na reposição. O Nildo chegou na velocidade, o Mateuzinho vai chutar dali, não deu certo agora. E agora fica com o Gilson. Vitinho, que chance desperdiçou o Eric, Vitinho. Um perigo de gol, mas Lucas o cara que tá fazendo o que não é nem sua função, né? Tá jogando demais, cara. Tirou a bola na hora H, na hora que o Eric ia fazer o gol, ele tirou. Parabéns a Lucas aí, viu? Foi Nildo. Olha só, o Mauricinho fez fila, rapaz. O Mauricinho saiu, fintou 4. Quando chegou no 5º, tomou amarelo. Quem tomou esse amarelo aí, pessoal? Beleza, 36 minutos do primeiro tempo. O placar mostra Guarani 1, Flamenguinho 0. E nesse momento sofreu uma falta ali, feita pelo jogador César. Falta perigosa. Tem vários cobradores bons nessa equipe do Flamenguinho. Falta vai ser cobrada. Ali tem o Osmaí, tem o Lei, tem o Lucas e tem o Edílio. Pra você, Vitinho, quem vai cobrar essa falta? Cara, eu acho que vai ser Osmaí, viu? O Osmaí tá bem posicionado ali. Eu acho que vai ser Osmaí. Osmaí na posição, o Haroldo ali já vai liberar. Tá liberado, partiu Osmaí dali de fora da área, direto em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Um abraço ao nosso amigo Hélio Júnior Oliveira, filho do Juarez Souza. Vai cobrar o tiro de meta, o César. Cobrou o tiro de meta, jogou a bola pra frente. Vamos ver quem vai ganhar. O Lucas subiu, não achou nada. O Reu veio. O Eric colocou na frente, na marcação do Eric. O zagueirão Nildo. Nildo sai jogando com o Lei, que escorrega. Pegou o Mateuzinho, dominou com a sua esquerdinha. Tentou, chamou no X1. Conseguiu ficar com a bola na marcação. Lei tocou no meio para o esquerdinha. Chegou o Osmaí, ganhou essa bola. Saiu tocando com o Lei aqui embaixo. O número 11, Lei, que toca para trás para o Osmaí. Osmaí tá com a bola. Fintou 1, fintou 2, fintou 3, chegou o Dionísio. Eita! O Osmaí muito esperto, viu que o Dionísio vinha como uma carreta desgovernada, colocou a bola na frente e sofreu falta. E o juizão tá dizendo que é de jogo, Vitinho. Uma falta forte, eu acho que seria até para cartão, viu, Maílson Lopes? Eu acho que seria para cartão. Jogadaça de Maílson, jogadaça de Ivan. De Osmaí, caramba. E foi muito bem, Osmaí. Beleza, vamos lá. Tem um telespectador que me ajudou. Olha só, o Reu jogou a bola na área, quem vai subir? O César, raspou, sobrou com o goleirão Hernando. O Erivelton Tiano me ajudou, obrigado, Erivelton Tiano. Até que enfim alguém inteligente aí, ó, falou assim: o time de Maílson é o Atlético de Botuporã. Exatamente, o meu time é o Atlético de Botuporã. Quem tá com a bola? Brigou o Eric com o Nildo, sobrou no meio para o Osmaí.
Nesse momento, um redemoinho no meio do campo. É um redemoinho perigoso. Olha só, rapaz, que vento forte. E tá rasgando o banner lá. E o vento foi tão forte, caiu até jogador lá no campo. Osmaí do meio da área, fintou um, fintou dois, fez tabela com o Ivan. Tirou o Diego, pegou na mão de alguém, sobrou com o Osmaí, que tocou pra trás para o Lei, chamou pra esquerda, bateu pra fora! A primeira jogada que chega com muito, muito ímpeto. A equipe do Flamenguinho, Vitinho. Que jogada do Flamenguinho, Maílson. Que jogada linda, 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 linda. E uma finalização excelente de Lei. E quase saiu o gol do Flamenguinho. E Ivan sentiu, hein? Que jogada agora do Flamenguinho. Uma bela triangulação dentro da área, rapaz. Eu gostei muito da inteligência aí acho que foi do Osmaí, né? Ele viu o Lei sozinho, deu um calcanhar, deixou sozinho pra chutar. Exatamente. E é isso aí. Futebol tá legal. Já saiu jogando aqui com o lateral direito, Diego. Diego lançou para o Eric, Enildo na marcação, fácil para o goleiro Gilson. Ô Vitinho, você, não sei se você percebeu, o que você acha? O Gilson para esse jogo, será que ele treinou em jogar adiantado por esses lançamentos aí no Eric e no Mateuzinho? Ou você acha que no decorrer da partida ele percebeu que ele ia estar sempre antecipando essas jogadas? Eu acho que ele estudou isso, né, Márcio? Ele se preparou para esse jogo e tá fazendo a grande diferença, viu? Beleza, e quem tá com a bola agora é lateral, que favorece a equipe do Flamenguinho. Lateral que vai ser cobrado pelo jogador Bruno. Bruno jogou na área, dominou o Osmaí, que jogou na área de novo. Quem tá com a bola agora é o Mateuzinho, jogou pra frente, seria pro Eric, mas não viu na direção do Eric. Domina o zagueirão Lucas. Lucas toca embaixo para o Reu. O Mateuzinho não conseguiria chegar, desistiu. O Diego vem na marcação, sobrou pro Lei. Lei chuta muito bem. Tocou lá para o Diego. Tira o Diego. É escanteio. Que jogada perigosa do Diego. 1 metro a mais. Ele faz um pênalti ali. Você acha que o juizão dava ou só dava escanteio, Vitinho? Eu acho que o juiz dava. Eu não sei se estava dentro da área, mas se tivesse, eu acho que marcaria, viu? Por mais 1 segundo, se ele chega atrasado, era pênalti, viu? Imprudente demais. A Janaína tá pegando no meu pé, rapaz. Eu não sei quem é a Janaína, porque aqui não tem foto. Não, Janaína, eu não torço pra ninguém, não. Pode ter certeza. A gente tenta só colocar emoção nos lances para vocês de casa assistirem mais à vontade. Escanteio cobrado pelo Rio, vai jogar na área. Quem tá na bola? 2 gigantes, Dionísio e Newton. Sobrou pra quem? Tira mais um escanteio, o Coutinho. Rapaz, o Newton e o Dionísio, 2 grandões, rapaz. Ficou um chutando a bola no pé do outro. Quase sobra pro ataque do Flamenguinho, viu, Vitinho? O Flamenguinho que tá indo atrás do prejuízo, né? Tá macetando e agora vem lá escanteio. Escanteio cobrado pelo Lucas, jogou na área, subiu o Lucas, de Lucas para Lucas, e a bola fica em tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani. Nesse momento aí você vê o patrocínio da sua arte, brindes personalizados aí na sua tela. Guarani da Lagoa d'Água dos Costas 1, Flamenguinho 0, 42 do primeiro tempo. O Vitinho, você acha que 42 aí do primeiro tempo, o jogo frenético? Aqui na cabine tá tranquilo, que a gente com o nosso arzinho condicionado. Lá em campo com certeza pegando fogo, até porque o calor está realmente demais. Você acredita que a equipe do Flamenguinho... Olha só essa bola, Lucas tabelou com Lei, Lei jogou na frente... desistiu do lance ali o Mauricinho, que estava impedido. O César protege, toma um empurrão nas costas ali do Lucas, mas o juizão manda seguir. Você acha que o Flamenguinho tem fôlego para empatar neste primeiro tempo? Ou você acha que fica o resultado assim? Ou você ainda acha que o Guarani consegue fazer mais um? Tá mais fácil o Flamenguinho empatar o jogo do que o Guarani fazer o segundo gol, viu, Maílson? O Flamenguinho, que está gostando do jogo, tá indo pra cima, tá tentando fazer o gol e não tá conseguindo fazer, mas está tentando. Tá de parabéns o Flamenguinho, viu, Maílson? Beleza, e nesse momento tem falta marcada do Reu em cima do Mateuzinho. O Reu chegou nas costas do Mateuzinho, deu um totozinho com um pouco a mais de força e o juizão marcou. A Janaína falou, não, é porque eu torço pro Flamenguinho, tô te pirraçando. Valeu, Janaína, grande abraço, obrigado pela audiência. Quem tá com a bola agora é o Guarani. Guarani, quem vai cobrar é o Esquerdinha? Ou é o Luan? O Esquerdinha jogou lá no segundo pau, e o César. Jogada ensaiada, mas o César não chega a tempo. Você acha que essa jogada, Vitinho, é ensaiada nos treinos ou é feita no campo aí no calor do jogo?
É ensaiada, mas isso é ensaiada. Você treina bastante, você ensaia, porque não é qualquer time que chega em uma semifinal. Você tem que treinar para chegar na semifinal. Olha lá. Olha o domínio do Luan que jogou, deixou o Esquerdinha sozinho. E aí o Esquerdinha vai cortar pra dentro. Quase. O Esquerdinha consegue fazer algo diferente. O domínio do Luan foi o diferencial nessa jogada, viu, Vitinho? Cara, domínio top. Lucas rasgando bonito. Cara, é semifinal. Que jogo maravilhoso, meus amigos. Muito bem, agora só o lateral velho mandou inverter o lateral. Olha só o Osmaí chamando o auxiliar de doido, viu? O Osmaí fez assim com a mão. Eu acho que o juizão tá sentindo a pressão da semifinal, hein? O juizão não, o bandeirinha, né? Verdade. Olha só quem tá com a bola agora é o Lucas. Toca pra trás para o Edílio que rasga de lá na marcação do Ivan. Tem o Newton que sobe bem de cabeça. Sobrou para o Eric. Eric vai chutar dali. Direto pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Esse jogo é frenético, rapaz. Já temos 45 do primeiro tempo. Já a quarta árbitra vai mostrar pra gente a placa aí de quantos teremos de acréscimo. Vitinho, quantos minutos você daria de acréscimo, Vitinho? Olha só, mais um ataque do Mateuzinho, vai chutar de fora, chutou mascado, fácil para o goleirão Gilson. Eu daria uns 2 a 3 minutos mais ou menos, mas... Olha só, o Vitinho falou de 2 a 3, foi bem tranquilo o Vitinho, né, primeiro tempo, mas o Haroldo pediu 4, viu? Então temos 4 minutos de acréscimo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. No momento o Guarani está vencendo a equipe do Flamenguinho por 1 a 0. Olha só o Diego cabeceou direto para a lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Quem vai cobrar esse lateral é o lateral Rio. Não esperou não, quem cobrou foi o Mauricinho, número 18. E agora o Mauricinho chamou o Diego no X1, o Diego ficou para trás, o Coutinho também ficou, o Mauricinho, o César também ficou, tentou cavar um pênalti. E aí, juizão, vai dar amarelo por simulação? O juizão não foi na dele, mas também não deu amarelo não. Daqui ele chamou no Pontagui, né? Que ele sabe que você tá no rio, que você pula, o pessoal chama de Pontagui, né, Vitinho? Você já deu muito Pontagui na sua vida? Já, cara, já muito, hein? Mas Mauricinho tentou forçar um pouquinho o pênalti ali e o juiz estava em cima do lance, ele foi bem. Mas se Mauricinho continua, eu acho que ele sofreria o pênalti, hein, Maílson? Beleza, joga pra gente o replay desse lance que o Mauricinho ficou pedindo pênalti, meu operador. Olha só, o Mauricinho fintou o Coutinho, olha só. Ele dá um pulo ali, rapaz. Mário, tá certo, velho. Se você acha que faz parte do jogo, o Eric já pegou, já viu no meio, tocou pro Luan, número 10, já viu o Esquerdinha passando, tocou aqui embaixo pro Esquerdinha, número 7. Já estamos no acréscimo do primeiro tempo. Olha só, o Dionido jogou no chuveirinho, não, jogou direto nas mãos do Gilson. Um abraço especial, gente, ao Juan e à Ludmila, filhos, né, do nosso amigo Adelton Neves, que é o Roxinho. Ele tá lá de São Paulo, com certeza com muita saudade dos filhos, mas saiba que eles estão aqui bem cuidados. Olha só, bem na antecipação, agora o Coutinho, o Mauricinho sairia na cara do gol. O Luan já viu o Mateuzinho, jogou, Mateuzinho, mais um, não, chegou o Nildo, tira, gol! Gol! Na marca dos 47 para 48 do primeiro tempo. Uma bola enfiada. O Mateuzinho ganhou a frente. O goleiro saiu, cobriu o goleiro, veio o zagueiro, ele conseguiu dar um totozinho. Gol do Guarani nesse momento. Placa mostra: Guarani 2, Flamenguinho 0, Vitinho. Que golaço de Mateuzinho novamente, mas uma frieza, uma tranquilidade na cara de um goleiro que é veterano, que todo mundo já conhece, é respeitado, e tem uma frieza dessa não é pra qualquer um não, hein? 2 a 0, um placar justo. A bola tá com agora o Flamenguinho, que tá com prejuízo no primeiro tempo de 2 gols, né? Vamos ver o segundo tempo aí do Flamenguinho. Olha só, o Ivan tocou pra trás para o Osmaí, que tabela com o Lei, ganhou a frente, Lei chegou no carrinho, Coutinho, só bola, e o juizão manda seguir. O Guarani tá com vontade de jogar. Quem tá com a bola agora é o Diego tomou pro Mateuzinho, o Mateuzinho tentou fintar, não fintou não, sobrou pro Edílio. E tá faltando 5 segundos para finalizar esse
primeiro tempo na marcação do Mauricinho, o Mauricinho rápido, o Coutinho joga escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho e bem provável, Vitinho, que será o último lance do primeiro tempo, viu? O último lance do primeiro tempo, esse escanteio, já você fala, o jogo é frenético, rapaz. Jogo bom é assim, narrador e comentarista ligado juntamente com o jogo. Quem tá com a bola agora é o Lei. Lei vai jogar a bola na área, subiu o Hernando, tira de soco o Hernando, na marcação sobrou o Lucas, o Mateuzinho na marcação, Mateuzinho quase ganha, não ganha, e nesse momento o árbitro Haroldo encerra o primeiro tempo aqui no estádio Municipal Oswaldo Rocha. O placar mostra Guarani 2, Flamenguinho 0. Vitinho, para encerrar, placar justo pro primeiro tempo, Vitinho? Um placar justo, foi o cara que teve mais frieza de fazer o gol. O Flamenguinho teve algumas chances, não teve a frieza de poder chutar no gol, finalizar, né? Mas agora vamos ver o segundo tempo, que vai ser um grande jogo, hein, Maílson? Valeu, galera, 255 pessoas nos vendo agora. Pessoal, fiquem aí com as imagens do intervalo. A gente vai tomar uma água e já a gente volta.
É isso aí, galera. Estamos de volta aqui nesse intervalo de Guarani 2, Flamenguinho 0. Já vou lançar aquela pergunta aqui pro meu hoje comentarista Vitinho, Vitor Gabriel. Para quem não conhece o Vitinho, é um rapaz educado, trabalhador, de família. Vitinho, esse placar, se você acha justo, e o que você fosse o treinador aí do Flamenguinho, o que você faria? Quais peças você mexia ou qual tipo de posicionamento você mexeria para tentar diminuir o placar e até chegar ao empate? Maílson, eu acho um placar justo pela tranquilidade, né? A tranquilidade que Mateuzinho teve, nenhum do Flamenguinho teve, então o placar justo. Eu colocaria Grezão, eu colocaria um cara de experiência num momento que precisa de um cara experiente, que precisa de tranquilidade. Eu acho que Grezão seria uma boa, hein, Maílson Lopes? Pronto, Vitinho, você já deu sua opinião, vamos ver lá se o treinador vai ouvir sua opinião. A gente já vê movimentação ali, Vitinho. Você acertou, né, o Grezão. Aí tem mais um, Diony Santos, que é lateral. Vamos ver quem vai sair pro Diony, se é outro lateral ou se o Tuca Guardiola mexe aí na formação do seu time. Assim que começar a bola, a gente volta, pessoal. É isso aí, galera, a bola vai voltar a rolar aqui no segundo tempo. Segundo tempo de 45 minutos de muita emoção. Porque o Guarani está vencendo por 2-0 esse primeiro jogo da semifinal. E o Flamenguinho vai tentar diminuir esse placar para ir para o segundo jogo com chances, né? Apesar que chances vai ter de qualquer forma, mas com mais chances, com mais fôlego para esse segundo jogo. E teve a mexida, hein? Colocou o Grezão, como eu falei, né? Precisa de um cara experiente agora no meio campo. E quem saiu foi Ivan Leão. Tava bem mal mesmo na partida. E agora vamos ver o segundo tempo. Colocou Johnny, né? Pra saída de Brunão. Beleza, e a bola vai voltar a rolar no segundo tempo. Quem vai cobrar? Tiro! Já sai jogando a equipe do Guarani. Dionísio toca lá em cima pro Diego. Diego domina, toca atrás para o zagueirão Coutinho. Coutinho já lança essa bola pra frente. A bola fica com o Eric. Rouba dele o Edílio. Toca no meio para o Gré. O Gré já viu o Lei, não, desistiu. Segurou o Gré, olhar para um lado, olhou para o outro. Rasga o zagueirão César, joga pra frente, tira de cabeça o Nildo. Sai tocando com o Johnny Santos, número 13 com a bola do Flamenguinho, lança na frente, muito bem o Brancão, olha o Brancão, rapaz, que bola bonita do Brancão, ele rouba a bola, ainda consegue sair jogando, mas bateu no Newton, o lateral já foi cobrado, quem tá com a bola agora é o Grezão, joga na frente para o Lei, na marcação do Lei, o Newton joga lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Já temos aí quase 1 minuto do segundo tempo. O cronômetro não para. O César cabeceou, sobrou com a esquerdinha, sai jogando com o Luan. O Luan que já tem uma assistência nesse jogo. O Luan domina, vai olhar lá em cima. Bela inversão de jogo. Que bola do Luan para o Diego. Diego já joga na frente, olha o Eric, quase que passa, tirou de cabeça o Nildo, saiu jogando no meio o Edílio com o Lucas toca atrás, o juiz atrapalhou, não, a bola ficou com o Diego e o Mateuzinho ficou no chão, já a gente vê se foi algo sério, o juizão não manda parar, o Brancão bota a bola pra fora, Vitinho. O esquerdinho colocou a bola pra fora. Mateuzinho parece que tomou um pisão, hein, Maílson, e tá sentindo, viu? Tá reclamando demais. Ele que não é um jogador que fica reclamando, e ele tá reclamando, então ele deve estar sentindo mesmo, hein? Vitinho, nesse segundo tempo, Vitinho, se você fosse aí
O treinador do Guarani, você colocaria o time para pressão, para meter mais 3, mais 4? Ou você acha que 2-0 dava para ir dosando aí, para no segundo jogo ter essa vantagem de 2 gols? Eu continuaria da mesma forma que tá, mas você estudando um jogo e quando o Flamengo abrir uma brecha, fazer mais gol, que quando mais gol você tiver, melhor. Porque afinal você vai enfrentar o Flamenguinho no jogo de volta novamente, né, cara? 2-0 é pouco. Olha só, o Lei colocou na frente do Nilton. O Nilton na marcação do Lei. O Nilton chega e faz falta com o braço. O Nilton empurra o Lei para fora. É falta que favorece a equipe do Flamenguinho. Falta que favorece a equipe do Flamenguinho. Falta que vai ser cobrada por quem sofreu. O jogador Lei, número 11, Lei, jogou na área. Que bola perigosa. Cabeceou direto para fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tiro de meta já cobrado pelo jogador César a favor do Guarani. Na cabeça o Rio, bate nas costas do Mateuzinho, que tem velocidade, mas quem tem mais velocidade é o Esquerdinha. Colocou na frente Esquerdinha, ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, jogou na cabeça, não jogou não, tira, vai bater dali na mão do goleiro Gilson, que pegou fácil com a sua vasta experiência em campeonatos municipais aqui de Botuporã e região. Quem tá com a bola é o Gré, voltou para buscar o jogo. O Gré vai sair jogando, não, jogou diferenciado para o Lei, na marcação do Lei o Nilton, que não alisa não, de cabeça o Gré, agora na marcação do Esquerdinha o Lei, rapaz, o Lei aparentemente tá um pouco nervoso, o Vitinho. Ah, mas isso é uma semifinal, né? Seu time perdendo 2-0, um sol de 30 graus na sua cabeça é de você ficar nervoso, né, cara? Não tem como. Já eu quero ver o chat, viu? Vou ligar aqui o nosso chat, viu, pessoal? Pra gente poder ler o que vocês falam aí de casa. E a falta que vai cobrar o jogador Luan. Luan que tá em todas as faltas. Olha só, Luan direto pro gol! Que bola perigosa, que falta perigosa, rapaz. Eu jurava que ela tinha endereço, Vitinho. Rapaz, por pouco, era um golaço do Luan, hein? O estilo 10 bateu forte e firme. E se for no gol, não sei se Gilson pegava não, hein, Maílson? Beleza, e no chat um alô especial a Edriana, um alô Gabriel Nunes, a Tainara Cruz. Muita gente aqui dizendo bora Guarani. A Lohane Emanuele, a Beatriz Alves, a Janaína tá dizendo que quem ri por último ri melhor. Olha o Lucas, número 8, com a bola, jogou na frente, teve desvio, sobrou pro Coutinho na marcação. Olha só, o Mauricinho quase apronta pro Coutinho, mas tava na sobra. O jogo tá daquele jeito. Na marcação do Edílio, Esquerdinha. O Osmaí protege muito bem. Jogou na frente do Mateuzinho, que não continua. Dionísio marcando muito bem. O Brancão desviou. O Gré tentou pisar na bola, deu errado. Já sai jogando rápido com o Johnny. Na marcação do Johnny, o Nilton, que tem velocidade. O Nilton vai colocar na frente. E aí adiantou demais. O paredão Nilton, quase. Se ele tivesse tocado antes, seria melhor. Ele tentou carregar essa bola. O Vando Souza, o Salgadinho, dizendo que teve o prazer de ser campeão por essas duas equipes. Olha só, é para poucos, né? Esse feito, o Vitinho. É para poucos, hein? Você ser campeão uma vez para um único time já é difícil, imagine dois, né? Tem que respeitar a história do cara, hein, mano? Ele foi campeão pelos dois times que está em campo, viu, Vitinho? Pelo Guarani e pelo Flamenguinho. O Salgadinho é danadinho. Ele que tá lá em Pirituba curtindo a gente. Não sei como é que tá São Paulo, está frio, está calor. Sei que São Paulo normalmente é geada. Olha só, o Dionísio ganhou a bola. Vai sair jogando no meio, vai dar um chute pra frente. Pegou na mão do Gré, viu? Pegou na mão do Gré. Um abraço aí, Salgadinho. Parabéns, viu? Você é o cara, mano.
Um abraço especial ao nosso telespectador Gil do Leão, a Maria Aparecida, a Érica Souza, a Maria Lúcia Souza. É muita gente, a Marilene. Torcendo aí pela família Guarani. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Edílio. O Edílio domina no meio de campo do Flamenguinho, jogou na frente, teve desvio, sobra pro César, que não tá brincando hoje, tá querendo segurar esses 2-0, não quer tomar gol. O Jailton Silva, o campeão contra o tetracampeão. Muito bem observado, Jailton Silva. A Bruna Santos dizendo, bora Flamenguinho. Quem tá com a bola agora é o Maurício, o Luquinhas. Toca no meio para o Edílio. Edílio já vê lá em cima o lateral esquerdo, o Reu passando. Toca aí embaixo para o Osmaí. Osmaí lança na frente para o Mauricinho. Na marcação dele, o Coutinho. Ganhou a bola o Coutinho, ficou caído o Mauricinho, pediu falta, o juizão muito próximo, não deu. Olha só agora o Mateuzinho, número 18 com a bola. Ele tem velocidade, já viu aqui no meio, desistiu. Olha só que esse desvio providencial, mas é aquele desvio, quem tá de longe parece que a bola tem direção ao gol, né, Vitor? Parecia daqui, parece que a bola vai entrar, parece que vai ser o gol em contra, mas foi bem longe, viu, Maílson? Eu não sei se a galera de casa também achou que ia entrar, mas foi longe a bola, viu? Beleza, escanteio que favorece a equipe do Guarani, escanteio que vai ser cobrado pelo jogador Luan. Luan, jogou na área, Luan, quem sobe? Ninguém sobe, sobra pro Lei. Olha só. Muito belo corte do César, agora quem roubou é o Eric, ficou nervoso, o juizão marcou falta, já tá cobrada a falta, o Lei já cobrou. Já cobrou a falta, a bola já tá lá em cima com o zagueiro Lucas, toca lá em cima para o lateral esquerdo, Reu. Reu com a bola, toca no meio para o Gré, que já faz uma tabela, o Coutinho tira, monstro, Coutinho não tem tamanho. Mas parece um gigante quando está em campo. Olha só, o Mateuzinho já viu no meio de campo. O esquerdinha que joga na frente pro Eric, muito forte dessa vez. Vitinho, você acha que o Guarani, Vitinho, está sendo muito ansioso para marcar esse terceiro gol e forçando demais nesses passes, Vitinho? Sim, Maílson, o Guarani está um pouco ansioso, eu acho que já está na cabeça, 2-0 já está bom. Então acho que eles não estão pensando em chamar o terceiro gol. Eles estão mais querendo segurar os 2-0, né? Que já está de bom tamanho. E eles ficam meio ansiosos. Eu acho que é normal, é uma semifinal, né, cara? É complicado, não é para qualquer um jogar não, hein? Beleza, Vitinho, vamos lá. Quem tá com a bola agora é o Luan, número 10. Vai cobrar a falta, o Luan vai jogar essa bola lá em direção à área, jogou pra frente, o Eric tem velocidade na marcação do Eric, o Nildo que protege, fica nas mãos do goleiro Gilson, já sai jogando rapidamente com o lateral direito, Johnny já joga na frente para o Osmaí, Osmaí dá um totozinho, tentou uma tabela, não consegue, tira, lateral que favorece é o Flamenguinho, lateral que jogou pra fora o Nilton Oliveira. Nilton já cobra, troca para o Lei. O Lei tenta dar um bonezinho no Luan. Luan protegeu bem e ficou um perde-ganha danado. O juiz marca a falta que favorece a equipe do Flamenguinho. Falta cometida pelo jogador Brancão. Maílson, dos jogadores que não puderam, né, que não vieram, né, os jogadores de fora, eu acho que Belzinho tá fazendo muita falta nesse meio campo do time do Flamenguinho, viu? Beleza, e quem tá com a bola agora é o jogador Lucas, número 8, vai jogar essa bola na área, jogou direto para a área, quem sobe, tira o Brancão, sobra no Grezão, vai bater de esquerda dali, tira o Dionísio, monstro, gigante Dionísio, bloqueou muito bem essa bola, quem tá agora com o Edílio, número 5, jogou essa bola direto para a marcação dele, o Nilton, gigante Nilton, agora tem Luan e tem Luquinhas, o Luan protegeu, vai ganhar a frente, não vai, o Lucas agora dando cotovelada no meio ali, o jogo tá brigado, viu, Vitor? Jogo de semifinal, Maio. Jogo de semifinal é isso mesmo. Luquinhas acabou de tomar o cartão amarelo, tá ali reclamando ali pelo cartão, mas realmente ele levou um pouco o braço e deu uma cotovelada no Luan, hein, Maílson Lopes? A gente não sabe se a cotovelada pegou, mas a tentativa houve. E quem tá com a bola, a falta que favorece a equipe do Guarani. Beleza, e quem vai cobrar a falta é o jogador César, número 4, vai fazer aquele chamado chuveirinho, tira de lá um zagueirão gigante Nildon, jogou direto para
lateral não sai não. O Diego quer jogo. O Diego pegou essa bola, vai colocar na frente na marcação do Diego. O Mauricinho, Diego. O Diego vai jogar na frente do Gré agora. O Gré tentou derrubar. Olha só, o Gré tentou fazer a falta, não consegue. O Diego perde a bola. Deveria ter feito 1-2 o Diego. Agora o Gré toca lá em cima pro Mauricinho, que é o jogador mais veloz dessa equipe, que até o momento não apareceu no jogo. Olha só, o Mauricinho tocou atrás para o Lucas. Já viu o Osmaí, que pega muito bem dali. O Osmaí tocou embaixo para o Lei, que também pega bem na bola, deu o corte, chutou de esquerda para fora. Muito, muito longe da meta, viu, Vitinho? Belo lance do time do Flamenguinho. O Lei teve a infelicidade, né, de errar o chute saiu mascado, saiu feio e acabou jogando lá na lua, Maílson Lopes. Sou o homem da lua. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o jogador César para cobrar o tiro de meta. Tiro de meta do César já cobrado, jogou a bola para frente. Agora no segundo tempo, muito marcado o Eric, tem 3 marcadores no Eric. Coutinho jogou, cabeceou para frente, a bola sobrou com o Reu, número 14. Na marcação dele tá chegando ali o Mateuzinho para incomodar o lateral. Já incomodou com falta. Falta que favorece a equipe do Flamenguinho. Falta cometida pelo jogador Mateuzinho, que até agora já fez 2 gols na partida, que dá definindo esse placar de 2-0 aí para Guarani da Lagoa d'Água dos Costas contra o Flamenguinho de Botuporã. O zagueirão Lucas já está na bola para cobrar a falta. Lucas jogou na área, bola perigosa, só tem Guarani na bola, viu? Olha o Brancão, tira dali o Brancão. O Eric vem para dominar e domina na marcação dele o Nildon. Olha só, o Eric vai colocar na frente. Se colocar, meu amigo, sai de baixo que o menino corre. Ele parece um papalégua. Opa! Chegou o Nildon, não deu espaço. Ele tá dizendo que o Eric se jogou e só deu falta, viu? Só deu falta. O Eric foi inteligente, segurou a bola e chamou a falta, Vitinho? Inteligente demais, é um dos melhores atacantes que tem de Botuporã, sem dúvida nenhuma. Por pouca idade, é muito experiente, né? E soube cavar uma falta que é perigo, viu? Luan daí pode fazer o chuveirinho, pode bater no gol, é um perigo. Eu me lembro do Luan no campeonato, teve um torneio na Lagoa d'Água dos Costas aí, ele fez um gol, foi no terrão, mas foi dessa posição. Vamos lá, Luan tá na bola. Olha só, o Luan jogou direto, tem curva! Muito bem cobrado. E melhor ainda o goleiro Gilson, né, na defesa. Já saiu jogando o Gilson aqui embaixo com o lateral direito, Johnny. Na marcação dele, o próprio Luan que bateu essa falta. O Johnny fintou de corpo, dominou o 8 Lucas. Procura alguém para tocar e joga pro Lei. Ó, o Lei, na marcação do Lei, o Brancão que é muito, muito esforçado. O Lei. Esse jogo tá muito da hora de se ver, muito interessante. São jogadas bastante pegadas, né? Olha só, o lateral já foi cobrado, chegou esquerdinha e agora marca o quê? Não entendi. Mas impedimento se o jogador adversário que jogou para ele. Não tem impedimento no lance. Quem joga a bola para trás é o próprio jogador do Guarani. Cadê o impedimento? Um abraço especial ao Denilson Neres, ao Theo Santos, a Bruna Santos. Vamos lá. Já lateral que favorece a equipe do Guarani, cobrada na marcação do Luan, o Lucas. O Lucas chega empurrando ali o Luan. O Luan é maior que o Lucas, só usou o corpo. Olha só o César já. Opa, César, que perigo de bola, viu, César? Você pode acabar com tudo que de bom que você já fez até agora. Mauricinho lá na marcação. Nada, só pegou bola. Mauricinho esperto, pula, né, para não. Olha só o Dionísio dando aquela encaricada ali na zaga, né? Vitinho, aquele lance lá em cima do Mauricinho juntamente com o Diego, você viu falta ou você acha que ele valoriza? Não foi falta. Diego chega na bola, chega duro na bola e Mauricinho pulou para não machucar, fez certo, para não tomar pancada.
Beleza, já cobrado do lateral, na bola, roubou o Guarani, que pode ter contra-ataque, eles são velozes, esse contra-ataque pode ser mortal. O esquerdinho jogou lá em cima pro Mateuzinho, que tem condições, já viu o Luan passando aqui no segundo pau, Mateuzinho não viu não, dormiu com a bola o Mateuzinho. No segundo tempo a equipe do Guarani parece que deu uma cansada. O jogador Mateuzinho, que é veloz, que pensa rápido, nessa demorou para raciocinar. E o Luan ficou desesperado aqui no segundo pau. Quem tá com a bola agora é o Lucas. Joga lá em cima para o Gré. Domina Gré. Procura um companheiro. Jogou para frente. Quem tá na bola é o César, que tira de lá de qualquer jeito. E a lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Saiu jogando o Flamenguinho com o Nildo. Toca aqui embaixo com o jogador Johnny. Johnny toca no meio para o Lei. Na marcação do Lei, olha só, o Newton roubou. Já viu de novo, errou. Muito precipitada essa equipe, Vitinho. Tá precipitada, talvez é um pouco do cansaço lá, Mauricinho. Muito bem no bote, o monstro, o Coutinho. Bola. O Coutinho tá ligado no Mauricinho. O Luan viu, o Luan adiantou essa bola demais. Muito precipitada, tá com vontade de fazer em um toque, o que seria em 3, 4 toques, né, Luan? Isso mesmo, mas estão sendo precipitados demais, errando o passe besta. Eu acho que é um pouquinho do cansaço, né? O sol quente acaba cansando, acaba querendo lançar logo e não é o ideal, Maílson. Jogo bom, passa rápido, Vitinho. Já temos 18 minutos do segundo tempo. Guarani 2, Flamenguinho 0. Olha só, muito bem o Lei, ganhou de 2. Na marcação dele agora o Lei já viu aqui embaixo, tocou para o Osmaí. Osmaí é bom de bola, domina o Osmaí. Tocou atrás para o Johnny Santos, lateral, entrou agora no segundo tempo, chutou direto para fora, direto em tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani, que ama quando acontece esse tipo de coisa, né, Vitinho? É isso mesmo, o Johnny precipitou demais, chutou de longe, o chute foi horrível. Eu acho melhor que era ter mandado um chuveirinho na área, hein, Maílson? Beleza, olha só, o juizão marcou agora a falta do Eric no jogador Nildo. Já cobrada pelo Lucas. Lucas cobrou pro Johnny, na marcação de Johnny o Luan. Ganhou a bola o Luan. Luan agora viu o Mateuzinho em condições. Vamos ver de novo aqui no nosso replay. Olha só, o Luan chegou, roubou a bola. Olha lá, o Mateuzinho não tava não, viu? Mais uma vez. Daqui a pouco, deixa só acabar esse aqui. Você já joga pra gente na tela principal, viu? Olha só o Lucas, saiu Nando, tira. É escanteio que favorece. Joga o replay rapidinho desse impedimento que o árbitro marcou. Olha aí, ó. Luan roubou, viu? Olha lá o Mateuzinho, os dois zagueiros aqui embaixo. Quando ele joga, o Lucas dava condições, na minha opinião. Aí vocês de casa tiram a conclusão de vocês. Vão lá, tem escanteio aí para a equipe do Flamenguinho cobrar. Vamos aí para a tela atual. Bola na área, quem tá com a bola agora é o Flamenguinho, teve cabeceio, sai, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Beleza, vamos lá, quem tá com a bola agora é o Lucas, o Flamenguinho tenta sair rápido, não dá certo, a bola sobra com o Diego. Diego já lança na frente para o Mateuzinho, que agora não tá não, ele tem velocidade na marcação dele, o Lucas vai chegar, o Mateuzinho colocou na frente, opa, o Lucas ficou no chão, o Mateuzinho vai ver, vai tocar para trás, demorou, não, o Mateuzinho de novo, o Guarani, Vitinho, desperdiçando vários contra-ataques em velocidade, pode fazer falta, né, Vitinho? Pode fazer falta, afinal, né? Os primeiros 90 minutos, tá 2-0. Quando mais você puder fazer gol numa equipe como o Flamenguinho, é melhor, hein, Maílson? Porque o Flamenguinho tem jogo de volta e é um time perigoso, viu? Esses gols podem fazer falta. Verdade, Vitinho. Esse lance mesmo, Vitinho, não sei se você observou bem, mas ele tocasse rápido para um jogador que acho que era o Eric dentro da área, ou o Luan dá um passo atrás para chegar chutando, né? Ele tentou jogar pelo alto, e pelo alto opa! Os jogadores nesse momento... Vitinho, aquela pergunta, Vitinho.
Calma aí, vamos lá que já tem mais ataque do Guarani. Guarani tá com a bola, joga aqui embaixo para o jogador Luan, número 10. Luan do meio, bate muito forte, chamou, vai bater, não bateu. Tentou, tá errando demais nesse momento a equipe do Guarani. Roubou agora a equipe, o Flamenguinho. Sai jogando aqui embaixo com o Gré. Gré joga para o Osmaí. Osmaí rouba essa bola, chegou o Brancão, falta e cartão amarelo para o Brancão. Vitinho, você se for treinador do Guarani, a gente já percebe alguns jogadores cansados. Você mexeria na equipe, conversaria para jogar no contra-ataque, tentar matar no contra-ataque, já teve 3 ou 4 e não matou, ou o que você faria? Maílson, era até tentar conversar, né, que ainda dá para jogar mais um pouquinho, até os 30 mais ou menos. Depois dos 30 eu acho que ele pode mexer um pouquinho no meio, que o meio campo tá meio cansado, viu, Maílson? Verdade, porque assim, chances tá tendo no contra-ataque, né? Não tá matando o jogo e isso faz falta lá na frente. Quem tá com a bola agora é o Lucas. Vai cobrar a falta e é falta perigosa. Essa falta que faz chuveirinho deixa qualquer zaga maluca. Até o momento a zaga do Guarani tá bem nessas bolas aéreas. Olha os monstros, César tira a bola, vai sair em lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. 23 minutos do segundo tempo. Flamenguinho 0, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas 2. Protege muito bem ali o César. A bola fica com o goleiro Hernando da equipe do Guarani. Lembrando, pessoal, que sábado que vem, ou melhor, domingo que vem, teremos os 2 jogos de volta, viu? Na tela você vê a Vidraçaria LL aí patrocinando este evento. Lembrando que após esse jogo temos Professores versus Bahia de Botuporã. Na marcação o Brancão chegou, roubou, sobrou lá na frente, o Mateuzinho vai chegar para atrapalhar o Rio, ficou caído o Brancão tá muito bem nessa marcação do meio de campo, ficou caído o Brancão, ficou caído também o Osmaí. Viu, pessoal? Já, assim que acabar esse jogo, né? Vocês já vão por outro link lá de Professores versus Bahia de Botuporã. O Brancão que tá no lugar, né, do Danilo, que não pôde vir hoje, né, Maílson? E tá fazendo uma bela partida, viu, Maílson? Tá substituindo bem. Bem observado, Vitinho. O Danilo, que seria o pitbull desse meio de campo, não está, né? Não sabemos os motivos. Mas o Brancão está substituindo até o momento bem, né? Está sendo aquele marcador, já tem amarelo. E já tem amarelo, né? O Brancão. Quem mais nessa equipe do Guarani tem amarelo, pessoal? Me ajuda aí. Pronto, então na equipe aí do Guarani, Brancão e César já tem amarelo, né? Aí com certeza. Olha isso, rapaz. Que isso, Lucas. Com certeza já é cansaço, que isso não é do Lucas fazer, não. A gente acompanha futebol, a gente sabe. Ele tá com a bola agora no meio, Luan. Já viu o Eric, dominou no peito o Eric, na marcação dele o Nildo. Tira de lá o zagueiro Lucas. Olha só o Lei, muito guerreiro, Lei. Sou fã do futebol do Lei. Tabela, Johnny, Lucas, Edílio. Edílio toca no meio para o Osmaí. Osmaí finta o esquerdinha. Mais uma finta, o Rio já passou lá em cima, o Osmaí não viu. Jogou aqui embaixo com o Lucas. Lucas já viu o Lei. Na marcação do Lei, o Nilton Oliveira. O Nilton toca para o Mauricinho. Chamou o César no X1. O César, muito bem, o César, lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. 25 minutos do segundo tempo. Guarani da Lagoa d'Água dos Costas 2, Flamenguinho 0. Johnny toca para o Lei. Lei de esquerda no meio para o Edílio. Tem espaço. Girou bem. Devolve no meio para o Lucas. Opa! Pegou na mão do Osmaí. O juizão falou que não, mas o próprio Osmaí tirou a mão, viu? Mas mandou seguir o juiz. O Lei com a bola, número 11. Jogou direto nas mãos do goleiro Hernando. E vai ganhar aqueles segundos valiosíssimos, não é, Vitinho? Para respirar e a equipe se posicionar em campo. Isso, tá com o resultado na mão, quando mais a bola ficar aí, ele tá suave, tá garantindo a vitória. Olha só o Luan no meio com o Lucas. Tá uma briga legal, Luan, Lucas, Luan. Olha só agora o Osmaí, número 10. Grezão. Rio. Chamou o Diego no X1, Diego vai lá e faz a falta. E o juizão para o jogo, falta que favorece a equipe do
Flamenguinho. Vitinho, nesse momento você percebe cansaço das duas equipes, Vitinho? Sim, o jogo já começou a mudar o ritmo mais cansado. Acho que das duas equipes, os jogadores estão todos cansados. E essa falta eu acho que era para amarelo, viu, Maílson? Perfeito, Vitinho. Eu também acho que seria assim, que se for uma falta assim providencial, mas 238 telespectadores simultâneos acompanhando a gente aqui no 16º Campeonato Botuporense de Futebol. Isso, Guarani da Lago d'Água dos Costas tá com 2, Flamenguinho de Botuporã tá com 0. Olha só, o Flamenguinho vai jogar essa bola na área, Lucas, direto em linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tiro de meta cobrado pelo jogador César em direção ao Eric. Na marcação do Eric, o Johnny que não ganha a bola. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Quem vai cobrar o Bandeira deu lateral para o Guarani, rapaz. Ou para o Flamenguinho. Bola tá com o Flamenguinho. Chutou para frente o jogador Nildo, na marcação o Brancão ganha no alto, domina o Mauricinho, na marcação esquerdinha, chuta para frente, mais uma vez um chutão do Nildo, agora chega o Dionísio no Grezão, domina muito bem o Edílio, toca aqui embaixo para o lateral direito Johnny joga na frente erradamente, mais um chutão agora do Newton, tinha 2 na frente, o Newton chuta direto para a linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. 28 minutos do segundo tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, Botuporã, Bahia, 10/9/2022, exatamente a 15 horas e 14 minutos, estamos aqui na cabine, eu, Vitinho, comentarista, e os meninos dos Scouts. Olha só, bola perigosa, Mauricinho tem velocidade, na marcação o Coutinho, mais uma vez o Coutinho hoje tá danadinho, hein, Vitinho? A dupla de zaga do Guarani tá bem demais, tá de parabéns os dois, jogando demais, Maílson. O Coutinho falou que tá com problema no joelho. Jogou essa bola na área, sai Hernando e fica com ela. Vitinho, o Coutinho falou que tá com problema no joelho. Será que tá ou não? Cara, ele fala que tá, mas se não tivesse 100%, imagina se tivesse mais. E vai ter mexida aí, Vitinho. Daqui a pouco você vê pra gente, Vitinho. Eu tô vendo ali movimentação no banco do Guarani, viu? Olha só quem tá com a bola agora, é o Rio. Já viu passando, tira o monstro, Coutinho, como eu falei, tamanho não tem, mas futebol é de gigante, rapaz. O menino joga fácil na zaga, o Coutinho. Vamos lá, o Grezão toca no meio para o Lucas, domina, procura alguém, vai chutar dali, Lucas, chutou do jeito que o goleiro gosta. Vai mexer, Vitinho, quem sai, quem entra, Vitinho? Vai sair o 10 Luan para a entrada de... Qual é o nome desse? De Nenê. É isso? De Nenê. Nenê tá entrando com a camisa 25 para a saída do 10 Luan. E tá saindo aplaudidíssimo, viu, Maílson? Nesse momento a torcida do Guarani aplaude a saída do Luan, né? E você, se fosse treinador dessa equipe do Guarani, você tiraria o Luan, Vitinho? Eu acho que eu tiraria o esquerdinha, viu? O Luan é um cara que se cria, um cara que a qualquer momento pode colocar o cara na cara do gol. E ele, como é um atacante, ele quer essa bola, né, Maílson? Beleza, 30 minutos do segundo tempo, entrou o Nenê, experientaço o Nenê no lugar do Luan. Ganhou a bola lá o Edílio. Sai jogando no meio, tem espaço, o Lei, chamou o César quase cai na dele, na sobra, monstro o Coutinho, e a bola vem direto nos pés do Nenê, que já domina a bola, na marcação dele o Rio, já viu aqui embaixo o Nenê, o esquerdinha, ele vai entrar no facão, ele já viu, jogou na velocidade do Nenê, que é a esquerdinha também, na marcação dele o Nildo, dominou, tocou atrás, vai bater dali, já entrou o Nenê com vontade, né, Vitinho? Entrou com vontade, já teve uma jogada de perigo aí.
Primeira participação e já leva perigo contra o Flamenguinho, hein, Maílson? O Flamenguinho que tem que tomar cuidado, que esse cara parece ser bem habilidoso, hein, Maílson? Vai pra cima, quer fazer outro, o Guarani quer mais. Beleza, e na sua tela, pessoal, patrocínio especial do Estofados e Todos JME. Falar com Maílson Lopes, Elton Lopes e Zé do Sofá. Você pode olhar aí e falar o que você quiser. Um abraço especial ao Sérgio Batista e obrigado pelo elogio, Sérgio. Daqui a pouco eu vou colocar o meu Pix na tela e você faz aquela contribuição para depois eu passar lá na adega 268 e tomar uma gelada. E vamos lá, quem está com a bola agora é o Guarani. Nesse momento a torcida vai ao delírio. César jogou direto na área, o Bandeira já levantou o instrumento, marca impedimento do jogador Eric. Marcou impedimento, tem que parar a bola. Pronto. Vai sair jogando lá. O Lucas já sai jogando lá em cima com o jogador Rio. Na marcação dele o Neném, que acabou de entrar, é sangue novo, tá com vontade. Vai chutar dali pra frente, o Lucas é muito chutão. Na marcação do Mauricinho, o Coutinho. São dois baixinhos, mas um foi mais alto do que o outro. Olha só, agora o Lucas deu um totalzinho pra atrapalhar, não atrapalhou. Na marcação do esquerdinho, o Lei. Ó, o Lei mandou levantar o juizão, não deu falta. O Lei já tinha feito uma falta, duas faltas. Ficou caído de esquerdinha. Olha só que bote do César Monstro. O Lucas jogou na frente. O Nilton tentou, não sobrou. Sobrou com o Mauricinho. Na marcação dele, o Coutinho. O Coutinho. Ai, fala aí, Vitinho. O Coutinho que tá fazendo uma marcação individual em cima de Mauricinho, que é um dos melhores hoje, né, no campeonato. E tá se saindo muito bem, viu? Parabéns ao Coutinho, hein, Maílson? Vamos lá, e quem tá com a bola agora no meio ali, toca pra lá, toca pra cá. Roubou a bola agora. O jogador esquerdinha esperou alguém, não tocou na bola. Agora quem pegou a bola foi o Eric Malandro. Que isso, Eric? O Nenê doido pra jogar bola e vocês aqui embaixo brincando de arrapace. Quem tá com a bola agora é o Edílio. Joga no meio para o Lucas. Lucas toca lá em cima para o Gré. Gré toca lá em cima para o Reu. Reu finta o Diego, que agora nesse momento não tá ganhando mais nenhum X1. Ó, o Diego chega no Mauricinho. Jogou. Escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho. Escanteio vai ser cobrado pelo Flamenguinho direto na área. Tira muito bem agora o goleirão. E a bola vai ficar fácil para o Coutinho, que tem o campo todo pela frente. O Neném vai se posicionar. O Neném pede a bola, já pediu a bola o Neném. O Coutinho muito inteligente, já jogou. O Neném já cortou para trás, está procurando alguém para trabalhar a bola. Não tem ninguém, só tem ele, chamou. Olha só, passou o pé em cima da bola várias vezes. Esperou. Olha só, o Lucas ficou caído. Chamou o Neném, caiu agora. Eu não sei se ele deu falta no Neném ou se ele parou o jogo porque o Lucas está caído, né? Falta no jogador Neném, é isso, Vitinho? Isso, Maílson. Ele marcou falta no Nenê, né? A gente ficou olhando para ver se houve um trombão ali em Lucas, né? Que ele acabou sentindo. Mas o juiz não deu nada. O juiz estava em cima do lance, em cima do bandeirinha. Eu não sei se teve uma jogada de braço, teve ou não. Aí no lance se prosseguiu e marcou falta no Nenê. Nesse momento o jogador Lucas continua caído, né? Não sei se vai ter atendimento. Tá lá caído, tá sentindo ainda. O juiz conversa com ele e a falta foi marcada a favor da equipe do Guarani, sofrida pelo Nenê. O Lucas já se levanta, já tá tudo bem com ele, graças a Deus. E vai jogar essa bola na área lá o jogador esquerdinha.
O Grezão vai lá, chuta a bola, né? Dá aquele migué. Mexe pra lá, mexe pra cá, que só Jesus na causa. Pronto, agora o esquerdinha vai cobrar a bola. 36 minutos do segundo tempo. Guarani 2, Flamenguinho 0. Será que ele manda direto pro gol? Vamos ver o que vai aprontar nesse momento o jogador esquerdinha. Olha só a esquerdinha, fez aquele chuveirinho no segundo pau. César cabeceou, teve desvio, mascou César, faltou perna pro César, rapaz. A bola ficou travada ali entre a chuteira e a grama. O Diego jogou essa bola pra quem, Diego? E cai no campo lá o Diego, viu, Vitinho? O Diego que tá pedindo pra sair, viu, Maílson? E pra quem tá precisando do resultado, mas o Flamenguinho não tá indo pra cima, não tá atacando, não sei se é o cansaço. Tá mais fácil o Guarani fazer o terceiro do que o Flamenguinho fazer o primeiro, Maílson. Muito bem, Vitinho, é isso aí, pessoal. 37, 38 praticamente aí do segundo tempo. Entrou o 22, Totola, e saiu o número 19, Diego. O Nilton na marcação, sobrou pro Brancão. O Guarani está procurando o terceiro gol para praticamente, né, dormir mais tranquilo aí com essa vantagem, né? Mas até o momento só está com 2 e a gente percebe o cansaço dos jogadores em campo porque o sol é muito forte. Olha só, o César tirou de cabeça, dominou o Mateuzinho, não dominou não, já deu um toque aqui. Olha só, mais um toque agora pro número 9, Eric, se chegar chutando é perigoso. Chutou fraco, mascado, sobrou no meio lá, pra quem? Olha só, o Brancão vai chegar nessa bola, não chegou, quem chegou foi o Lucas, tocou lá em cima pro seu irmão Mauricinho, vai chamar o... Nossa, o Coutinho tá demais nesses botes, não ganhou não. Pronto. Tira o perigo do meio de campo, a bola errou lá, o Reu sobrou com o Nenê. O Nenê entrou no primeiro lance, foi bem, mas depois já deu uma sumida. 39 do segundo tempo e vai ter 2 mexidas na equipe do Flamenguinho já. O Vitinho fala quem entra e quem sai nessa equipe. Quem tá com a bola agora é o Johnny, tocou no meio pro Gré, jogada perigosa, chutou direto pra fora. Quem sai e quem entra nesse jogo, ô Vitinho? Tom entrando no lugar de Reu e Egito saindo para a entrada de Jefinha, viu, Maílson? Pronto, o Jefinha, que quase não participou ainda, está entrando agora aos 39 para 40 do segundo tempo. E o Tom, que sempre jogou, entrou no lugar do lateral esquerdo, agora Reu hoje, que foi titular. Vamos lá, quem está com a bola é o Nenê. Na marcação dele é o Tom, que acabou de entrar. No meio, o Mateuzinho com a 18. Já viu aqui embaixo, tranquilo, o esquerdinha com a número 7. O esquerdinha chamou o Gré na brincadeira, o Gré não foi, o Gré ganhando o corpo, jogou a bola na frente, tira grande o zagueiro, ou melhor, o zagueiro não, né? O goleiro Hernando. E agora, o Eric colocou o Nenê na frente, ganhou na frente, e aí, juizão? O juiz marca falta que favorece a equipe do Guarani. Rapaz, o Eric tocou um pouco fraca, mesmo assim o Nenê, né, Vitinho, conseguiu ganhar a frente. Você viu falta? Falta, mais falta. Arodinho, por mais que estava longe do lance, né, mas foi falta nítida, viu? Pessoal, joga pra mim no chat pra vocês quem é o melhor da partida, que já a gente já vai descer pro campo pra entregar o prêmio. A gente vai entregar o troféu de melhor da partida. Vamos ver quem vocês escolhem, né? Quem vocês acham que foi o melhor da partida, hein? Vocês têm alguma dúvida aqui na Gabine? Quem foi o melhor da partida? Não, eu vou destacar o Coutinho jogou muito, o César jogou muito, todo mundo do Guarani jogou bem nesse jogo, viu? Só que quem fez os 2 golaços da partida? Olha só, o Raí disse que hoje vai diferenciar no voto. Vamos diferenciar, né? Quem tá com a bola agora é o jogador Mateuzinho. Se ele fizer o terceiro, aí lascou-se. Olha só, o Mateuzinho tá autorizado, ele pega muito bem na bola, Mateuzinho vai cobrar dali. Nossa! Levou perigo pro gol aí do Gilson, Vitinho. Uma falta bem batida pro Mateuzinho, né? O cara que já fez 2 gols, quer fazer o terceiro, quer fazer o famoso hat-trick em uma final.
É, Mateuzinho é danado, hein, Maílson? E mais uma Coutinho, cara. Rapaz, ele tá demais, viu? Coutinho na zaga demais. E também o César, né? Os dois zagueiros muito bem desde o começo do campeonato. Vamos lá, pessoal, volta pra vocês aí. Quem é o melhor da partida, pessoal? Fala pra gente, fala aí. Dê a opinião de vocês, senão só nós seríamos que opinar. O Sérgio Batista votou no Coutinho. Jogou na área essa bola. Tira o zagueirão César. É uma disputa César, Coutinho. Opa! O Grezão viu que não ia dar. Deu um empurrão, jogou. Fez a falta. 42 minutos do segundo tempo. Rapaz. E aí, pessoal? Quem pra vocês é o melhor da partida? Tem alguém pegando o pé do comentarista. Olha só, o perde, ganha, a bola fica com o jogador número 22, Sotola. Vai lançar na frente para o Nenê. O Nenê já deu quase, já sai fintando o jogador Tom. O Sérgio Batista dizendo que o cara fez 2 gols, mas Coutinho impediu de tomar outros gols. A disputa vai ser interessante. Vamos ver, jogou essa bola na área. Saiu mal, sobrou, jogou de novo na área, muito bem na proteção agora o Lucas. E chegou o Osmaí, ganha essa segunda bola. Agora o Lei tá com ela. Chegou na marcação do Lei o Eric. Marcou falta o juizão Haroldo. Bola jogada na área. A bola fica no pé de ganho. A bola sobra lá na zaga para o time do Guarani. Pessoal, vai voltando para vocês que é o melhor da partida. Tem quantos minutos? Joga para mim aqui a câmera maior aqui, a tela maior aí, para me ver quantos minutos tem, que já eu vou ter que descer lá pro gramado para entregar o prêmio. Mas eu quero saber, né? Que a maioria vai votar aí. A maioria tá votando no Mateuzinho, né? A maioria votando no Mateuzinho por ter feito os 2 gols. Mas hoje eu vou votar com o meu coração. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Flamenguinho. Osmaí. Tom. Gré. César. Neném. Esquerdinha. (45 do segundo tempo, pessoal. Para vocês, o melhor em campo. Tem gente votando aqui no Mateuzinho, no Coutinho, no César, numa galera. Vai ter mexida tripla, Vitinho. Quem entra e quem sai, Vitinho? Mexida dupla, viu? Vai entrar Lucas e Danilo. Pelo que eu tô vendo, vai sair Lei. Lei está saindo para a entrada de Danilo, viu? E Osmaí saindo para a entrada de Lucas, viu, Maílson? Everton, para você o melhor da partida, Everton? O melhor da partida vai pro Coutinho do Guarani. Para você, Raí, o melhor da partida? Bom, o Mateuzinho fez os 2 gols, né? Mas vale ressaltar a partida que Coutinho fez aqui, juntamente com o César, né? Mas meu voto vai ser para Coutinho. Beleza. Vitinho, para você o melhor da partida, Vitinho? Maílson, fica entre Mateuzinho e Coutinho, né? Mateuzinho, o cara que fez 2 gols, o cara que decidiu, mas o Coutinho tirou várias chances de gol do Flamenguinho, neutralizou o Mauricinho, que é um dos melhores do campeonato, então o meu prêmio vai para Coutinho. Beleza, pessoal. Como eu tenho que votar também, né? A galera massa da web aí no chat votou para o Mateuzinho, só que assim, a gente vamos hoje dar uma moral para essa zaga, né? Que vem há muito tempo aí sem tomar gols. Pode ser que tome agora, mas até agora não tomou. Eu voto na dupla de zaga. Eu voto nos 2. Mas como não pode votar nos 2, como o Coutinho já tem 3, o meu voto não vai mudar, eu vou votar no César. Beleza? Então eu vou descer lá para entregar o prêmio para o jogador Coutinho.
5 minutos de acréscimo, viu? Então o prêmio fica para Coutinho, viu? Coutinho melhor em campo. César fez uma excelente partida também, né? O Mateuzinho, que fez os 2 gols, jogou pra caramba, fez gol. Foi frio demais, né? Mas se não fosse o Coutinho, né, eu acho que o resultado não seria 2-0, né? O Flamenguinho que acabou sendo... Vitinho, você me ouve, Vitinho? Beleza, já tô aqui no gramado. Já entregar o prêmio do melhor da partida aí. Eleito aí pela maioria aí. Vamos ver quem foi eleito. Já vocês me chamam aqui no rádio para eu poder entregar o prêmio, beleza? Lá vem o time do Flamenguinho. Tom bateu pro gol. E é escanteio, hein? Harudinho tá marcando escanteio pro time do Flamenguinho. O Flamenguinho que tá querendo diminuir o placar, né? Que tem o jogo de volta, tem mais 90 minutos ainda, né? Tá faltando aí 2 minutos, 1 minuto e pouco, né? Para acabar esse jogo, viu? E lá vamos para o escanteio. Marivaldo entrou. Marivaldo, é a primeira participação de Marivaldo. Marivaldo fez o cruzamento, é escanteio de novo. Vitinho, tô aqui no gramado, Vitinho, a adrenalina aqui é alta, viu as duas equipes muito eufóricas aqui, o Flamenguinho querendo descontar e também aqui a equipe do Guarani querendo aumentar o placar. Tá vendo o time do Flamenguinho, tira Nilton. Pode narrar daí, Vitinho. E lá vai Mateuzinho, lançou mal pra caramba, o Mateuzinho lançou mal, o Mateuzinho imprudente demais, hein? E lá vai o Flamenguinho tá tocando a bola, tá tentando diminuir o placar, né? Lá vem Eric, e a lateral, pro time do Guarani. E falta menos de 1 minuto para acabar o primeiro jogo da semifinal. E daqui a pouco temos Bahia e Professores. Fique ligado na Web TV L10, hein, rapaziada? E lá vem Lucas. Nilton já tira. Mateuzinho. Esquerdinha. Toca em Eric. Caiu. Harudinho mandou levantar e jogo que segue. Falta 10 segundos. Nesse momento a torcida ficou brava aqui que o Eric aqui acharam que sofreu falta e o juiz não deu nada. A torcida ficou revoltada aqui, viu? A torcida revoltada, faz parte. E estamos na semifinal. Haroldo no relógio. Fim de papo, acabou. A torcida do Guarani comemora. Vitinho, deixa comigo aqui agora, Vitinho. Pode falar. Agora é com você, viu, Maílson? E fiquem ligados que daqui a pouco temos Professores e Bahia. Agora é Maílson Lopes. Pronto, Vitinho, já tô aqui embaixo, Vitinho. Já vou procurar o melhor da partida eleita aí pela galera do chat e também por nós aí da cabine, né? Hoje foi um voto diferente aí. Vamos procurar ele aqui. Pois é, a galera aí votou na maioria dos votos, foi para Coutinho. Coutinho, um guerreiro na zaga aí do Guarani. E hoje vai ganhar o prêmio de melhor da partida. Me escuta daí? Pronto. Pois é, a galera ao delírio aqui. Chega, tô arrepiado aqui. Coutinho eleito o melhor da partida. Coutinho, Mateuzinho fez 2, mas na zaga você e César lá de buiô, vamos dizer assim. Hoje você foi um guerreiro, como sempre foi, mas hoje você foi demais, sabendo que você tem um pequeno problema no joelho, mas você mostrou a vontade que você sempre teve, não só de viver, como de jogar bola. Quer que fale um pouquinho desse jogo e para quem se oferece esse prêmio aqui de melhor da partida? Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores da Web TV L10. Cara, muito contente.
A gente se preparou muito bem para esse jogo, sabia da dificuldade, mas a gente conseguiu impor nosso ritmo de jogo, nossa supremacia, nosso ataque foi excelente. Mateusito tá de parabéns, 2 lindos gols. E a nossa zaga fez o dever de casa. A gente trabalha forte para isso, para neutralizar as melhores jogadas. E esse prêmio não é só meu, é de todo o coletivo, todo mundo jogou bem, a garra de todo mundo, a diretoria que sempre dando suporte. Certamente, vocês sabem que eu não estou 100%, mas quando eu ponho a camisa do Guarani, os problemas ficam lá fora e eu tento entregar o meu máximo aqui. E é para todos. Receba aqui o prêmio de melhor da partida e divida com o outro zagueiro César, que também jogou demais, viu? Mais um. Ei, César! Pode chamar o César? Vai lá. Pronto. César, pode dividir o prêmio aí com o Coutinho, que é de vocês dois, viu? Valeu. Valeu, pessoal. Pode encerrar a transmissão aí. Valeu, rapaziada. Fique de olho que daqui a pouco tem Bahia e Professores, viu? Valeu, tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. E é isso aí.